Evangelho de 1 a João, capítulo 5, verso 16 e verso 17, diz assim o texto sagrado: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Senhor, eu suplico o auxílio do Teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de forma tal que eu traga edificação para o corpo de Cristo aqui reunido. Me usa como um vaso de barro, como um instrumento Teu, para que a Tua igreja seja edificada. Pai, dá discernimento ao Teu povo, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, suplicando a Tua graça. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder assentar. Nós vimos que o objetivo do apóstolo João, ao ter escrito esta carta, foi para refutar os falsos mestres. Esses falsos mestres que haviam se introduzido no meio da igreja, no meio ali da cristandade, estavam ensinando doutrinas que era contrária à fé apostólica, contrário às doutrinas apostólicas. Entre elas, havia que eles negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheciam que aquele carpinteiro que havia morrido na cruz do Calvário fora o Messias, o Filho de Deus, enviado como Salvador do mundo. Então, eles negavam a fé na divindade do Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, o verso 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, esse foi o propósito de João, refutar a esses que estavam negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 5, o verso 16 e o verso 17, de uma forma mais particular, João aqui, ele traz a consequência de se negar a divindade de Jesus, a condenação que vem sobre esses que estavam ali negando a divindade de Cristo, que o próprio Deus se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, então, ele escreveu esses dois versículos, colocou esse texto aqui para mostrar a condenação que viria sobre esses que estavam negando a fé em Cristo. Interessante que eram aqueles que haviam aprendido sobre a verdade, haviam estado ali no meio da igreja, eles de uma forma consciente, de uma forma determinada, eles estavam realmente negando algo que eles conheciam sobre a verdade, visto que eles saíram do meio da igreja. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 18 e o verso 19: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eram aqueles que haviam aprendido a verdade, havia estado entre os apóstolos, haviam conhecido a verdade sobre a divindade de Jesus, mas de uma forma obstinada estavam agora se apostatando da fé e negando a fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ver a partir do verso 16. Ele diz: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Se nós lermos aqui os versículos anteriores, o contexto anterior, nós vemos que João, ele estava incentivando aos irmãos
confiarem em Deus, um Deus que ouve as nossas orações, e Ele tem o prazer de responder às nossas preces, quando nós o fazemos segundo a sua vontade. É o que Ele diz aqui no verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, chegando aqui no verso 16, no verso 17, João, ele exemplifica o que é fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus. O que é fazer uma oração que Deus, ele iria se agradar em responder. Ele diz que quando nós orarmos por um irmão que cometeu um pecado que não é para a morte, esse é um tipo de oração que Deus ele iria se agradar em responder. O que João aqui nos ensina, que se nós virmos alguém pecar, um pecado que não seja para a morte, ao invés de nós sairmos comentando o erro desse irmão, ao invés de nós sairmos difamando o irmão, ao invés de nós guardarmos qualquer tipo de mágoa, ressentimento, por termos visto esse irmão em pecado, ter cometido um pecado, o que nós devemos fazer ao invés disso, é estar orando por ele, Ele diz aqui, se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Nós devemos estar orando, nós devemos estar suplicando a Deus a favor desse irmão, para que Deus possa restaurá-lo, para que Deus possa, através do Espírito Santo, mostrar o seu erro e trazê-lo então de volta à santidade. No entanto, existe aqui uma condição para que Deus venha atender às nossas orações. Se o pecado cometido por esse irmão foi um pecado que não foi para a morte. A morte, ela é a penalidade para todos os pecados. Romanos, capítulo 6, o verso 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas, para que os leitores aqui de João, eles não ficassem aterrorizados, com medo da morte, em virtude do pecado cometido, João aqui os tranquiliza e diz, há pecado que não é para a morte. Veja bem, os filhos de Deus, eles têm os seus pecados purificados por causa de Jesus Cristo. O capítulo 2, aqui dessa epístola, o verso 1 e o verso 2 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O capítulo 1, verso 7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Com isso, nós aprendemos que nenhum dos pecados cometidos pelos eleitos, pelos filhos de Deus, são pecados para a morte, ou acarretam para a morte. Por isso, nós vemos aqui o incentivo, nós vemos aqui João, ele encorajando a irmandade, a cristandade, para estar orando por esse irmão, que porventura tenha pecado, que porventura tenha cometido um erro, que porventura em rumo à sua caminhada, olhando para Cristo, em santificação, se porventura ele cometeu um pecado, esse pecado que não é para a morte, nós devemos estar orando por ele. O verso 16, a parte A, se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E continua no verso 16, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. João aqui mostra que essa é uma oração que na verdade agrada a Deus.
que essa é uma oração que Deus ele irá responder, Ele irá restaurar o irmão, Ele irá reavivar o irmão, Ele irá renovar o irmão. Ele diz que ao estarmos orando, Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Deus irá responder a nossa oração. Deus ele vai se agradar em estar restaurando e renovando esse irmão que porventura tenha pecado e se arrependeu e confessou o seu pecado e voltou-se para Deus. É uma oração que é da vontade de Deus nós fazermos e que Deus irá se agradar em responder. Lucas capítulo 15, do verso 21 ao verso 24, nós temos aqui a parábola contada por Jesus acerca do filho pródigo, que se viu numa condição de pecado, quando ele estava ali comendo entre os porcos, ele se arrependeu, reconheceu o seu pecado e voltou-se para Deus. Lucas capítulo 15, do verso 21 ao verso 24. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Este filho que estava em pecado, esse filho que havia abandonado a casa do pai, mas ao reconhecer o seu pecado, a confessar, o pai diz que ele estava morto, mas ele foi restaurado, ele foi renovado. Deus restaurará espiritualmente o irmão caído, reavivando a sua fé, restaurando a sua comunhão com Ele e voltando a dar a Ele a alegria da salvação. Salmo 32, do verso 1 ao verso 6, mostra a confissão de Davi, depois de ele ter cometido o seu pecado, reconhecido o seu erro, se arrependido, e ele está aqui escrevendo esse salmo em arrependimento, mostrando a benevolência e a misericórdia de Deus. Salmo 32, do 1 ao 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Salmo 51, o verso 1, verso 2 e o verso 12 também diz: Davi também confessando, reconhecendo o seu erro e se voltando para Deus, e Deus então usando de benevolência, de misericórdia para com ele, restaurando a sua comunhão. Salmo 51, verso 1 e 2 e o verso 12: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É interessante notar que o salmista Davi ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Na verdade, o cristão que verdadeiramente teve a sua vida transformada, teve uma experiência de novo nascimento com Deus, ele não perde a sua salvação. Ele pode, na caminhada cristã, cometer um deslize. Se assim ele faz, ele perde a alegria da salvação.
o espírito dele fica abatido, a alma dele fica em tristeza. Ele perde a alegria da salvação, mas ele não perde a salvação. É isso que ele diz aqui no verso 12, Salmo 51, verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aqui no verso 16, voltando a João capítulo 5, verso 16, no original não aparece a palavra Deus. O que nós temos aqui seria literalmente assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e dará a vida. A palavra Deus no original aqui não aparece. No entanto, nós entendemos que é Deus quem restaura, Deus quem nos renova, Deus quem usa benevolência e misericórdia para conosco. E muitas vezes essa restauração, esse reconhecimento do pecado, muitas vezes ocorre por intermédio de um irmão, aquele que, quando ele vê o irmão em pecado, ele, com o coração também contrito, ele se achega a esse irmão em pecado, ora por ele, com muita bondade mostra o pecado, o erro do irmão, leva-o ao arrependimento e faz com que ele se volte para Deus. Deus é quem restaura, mas muitas vezes pode ser por intermédio das nossas vidas, que com compaixão nós, ao invés de estarmos divulgando o pecado dessa pessoa, ao invés de estarmos guardando mágoa em nossos corações, nós oramos por ele, nós nos achegamos a esse irmão, usamos de amor cristão e ajudamos a ele a se levantar. Tiago, capítulo 5, o verso 15 e o verso 16, ele diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa benevolência, essa benignidade de se achegar ao irmão, levá-lo ao reconhecimento do pecado, fazer com que ele confesse o seu pecado, fazer com que ele se arrependa do seu erro, e essa oração da fé, ao usar de benevolência para com o irmão, faz com que ele se levante e seja restaurado por Deus. Então o verso 16: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Continuando o verso 16: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Notemos aqui no final do verso 16 que João, ele não chama de irmão a esse que comete o pecado para a morte, apenas ele declara que há um pecado para a morte, e ele desaconselha que nós oremos por essas pessoas que cometem esse pecado para a morte. A questão é que, em virtude dessas pessoas cometerem esse pecado para a morte, Deus não irá atender às orações feitas para essas pessoas que cometem o pecado para a morte, mas Deus já decretou sobre eles a condenação em virtude desse pecado que eles cometeram. O final do verso 16: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Nós vemos um ensino semelhante a esse, dado ali pelo Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, o verso 6 e o verso 7, no qual diz o seguinte: Mateus capítulo 7, versos 6 e 7. E esse ensinamento de Jesus
está no contexto também voltado para a oração. Ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esses porcos e esses cães com os quais nós estamos proibidos de partilhar aqui as pérolas do Evangelho, são aqueles que ouviram acerca do Evangelho, ouviram acerca do Senhor Jesus Cristo, mas de uma forma obstinada, eles rejeitaram então o Evangelho. Eles rejeitaram com chacota, eles rejeitaram de uma forma obstinada. Eles sabiam acerca da verdade, mas se opuseram a voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. A esses, Jesus ele chama de cães, a esses ele chama de porcos, e a esses que rejeitam o Evangelho com chacota, que sabem da verdade, mas de uma forma obstinada, eles não querem voltar-se para Cristo. A esses, o Senhor Jesus Cristo nos proíbe de pregar o Evangelho para eles. Para eles. Esses são os mesmos no qual nós vemos aqui que João ele diz que comete o pecado para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. O verso 17: toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aqui, toda iniquidade é pecado. O que João ele está mostrando? Que aquele que comete uma transgressão, aquele que desvia-se dos mandamentos, aquele que ofende a santidade de Deus, o mesmo que comete pecado, é o mesmo que desviar-se dos mandamentos do Senhor. Quem comete iniquidade, comete pecado. Ele já havia dito isso no capítulo 3, o verso 4. Capítulo 3, o verso 4 diz: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Entenda, todo o pecado que a pessoa comete é contra o Deus justo, e todo o pecado traz a morte, que é a penalidade imposta por aqueles que cometem o pecado contra Deus. E a morte, no qual João ele diz aqui, é a condenação. A morte no qual ele diz aqui é a morte espiritual, é a separação de Deus, é a pessoa estar condenada ao inferno, isso que fora determinado por Deus como castigo por aqueles que cometem pecado. Mas veja bem, quem está em Cristo Jesus foi alcançado pela graça. Quem está em Cristo Jesus não está mais debaixo desta condenação, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele não está sujeito a ser condenado, não está sujeito a ir para o inferno. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é alcançado pela graça, pela benignidade de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos os pecados cometidos pelos filhos de Deus, por aqueles que tiveram uma experiência verdadeira de novo nascimento, por aqueles que são nova criatura, que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, esses não cometem o pecado para a morte. O que diz 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas o pecado para a morte acarreta na condenação. O pecado para a morte
acarreta na maldição eterna para aqueles que cometem tal pecado. Então a grande pergunta que surge aqui: o que vem a ser esse pecado para a morte? Que João aqui ele diz. Na verdade, o texto ele não nos mostra o que vem a ser esse pecado para a morte. Mas se nós pensarmos no contexto de toda a carta, no contexto de tudo que Jesus ele vem ensinando, ele mostra que haviam aqueles que estavam no meio da igreja, que haviam aprendido acerca da doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que havia vindo como homem e morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas alguns se tornaram apóstatas, alguns rejeitaram então a Cristo, alguns que estavam ali no meio da igreja, que aprenderam esta verdade, mas de uma forma obstinada, estavam então rejeitando a Jesus Cristo. Então o pecado para a morte vem a ser essa rejeição do ensino apostólico, que ensinava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que havia sido enviado como Messias para morrer pelos nossos pecados. Olha o que diz o capítulo 4, o verso 3: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Eram aqueles que estavam ali no meio da igreja, eram aqueles que haviam aprendido a verdade, mas de uma forma obstinada, de uma forma decisiva, eles agora rejeitaram todo o ensino apostólico e se tornaram agora opositores da fé cristã. Esses são os que estão então cometendo o pecado para a morte. Eles estavam rejeitando a Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao verso 22 diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Se nós olharmos aqui no capítulo 5, nos versos anteriores, do verso 6 até o verso 13, João aqui argumenta que Jesus é o Deus que se fez carne, e nele estava a vida. Aqueles que estavam rejeitando então a Jesus Cristo como Filho de Deus, estava fazendo de Deus um mentiroso, e ele estava fazendo-se como se fosse o próprio anticristo. Foi esse o ensinamento de João no contexto anterior, do verso 6 ao verso 13. E Paulo ele mostra que esses anticristos que rejeitam então a fé no Senhor Jesus Cristo, o Messias que fora enviado, eles serão condenados por Deus, porque eles não receberam o amor da verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, do verso 9 ao verso 12 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Calvino, ele
comentando aquele texto, ele diz: pode-se inferir do contexto que este pecado não é uma queda parcial ou a transgressão de um determinado mandamento, mas a apostasia pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Esse pecado para a morte trata-se de um pecado cometido de uma forma voluntária, de uma forma consciente, similar ao pecado que fora condenado pelo Senhor Jesus Cristo, que era cometido pelos fariseus, no qual eles blasfemavam contra o Espírito Santo. E Jesus, ele diz que aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo não seriam perdoados, nem nesse século e nem no vindouro. Mateus capítulo 12, o verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. E ambos os casos, tanto esses que blasfemam contra o Espírito Santo, no qual não terão perdão, assim como esses aqui que cometem o pecado para a morte, no qual estão condenados, no qual Deus não ouvirá a oração, e no qual sobre ele já está a sentença da condenação. E ambos os casos, há aqui uma rejeição consciente, há uma rejeição aqui voluntária da verdade que fora dado a eles. Eles rejeitaram a Cristo, o qual era o único que poderia salvá-los. Eles rejeitaram a pregação inspirada pelo Espírito Santo, se levantando então contra o evangelho da salvação. E esses aqui que cometeram o pecado para a morte, são aqueles que rejeitaram também a Cristo, que se opuseram à verdade acerca do Deus que se fez carne e morreu então pelos nossos pecados. Tal pecado aqui era para a morte por sua própria natureza, que é a rejeição final e decisiva do único que poderia salvá-lo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que João aqui lhe diz que é um pecado para a morte, e por esses nós não devíamos estar orando, que eram os apóstatas, aqueles que aprenderam sobre a verdade, mas agora saíram da igreja, estavam então rejeitando o conhecimento acerca de Cristo. John Stott, comentando esse texto, ele diz: esse pecado leva quem o comete inexoravelmente a um estado de incorrigível embotamento moral e espiritual, porque pecou voluntariamente contra a própria consciência. Novamente Calvino ele diz: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídos do Espírito Santo, e não podem fazer outra coisa, senão com as suas mentes obstinadas, tornarem-se piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado. Tais pessoas, elas não podem se arrepender, visto que elas não o desejam, elas não querem a Cristo, elas conhecem a verdade, mas elas, de uma forma obstinada, de uma forma deliberada, de uma forma consciente, elas rejeitam então a Cristo. Elas não podem ser perdoadas, porque elas não desejam ser perdoadas. Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Para concluirmos aqui, nós vimos que João, ele separa a humanidade aqui em duas classes: aqueles que foram regenerados, aqueles que tiveram conhecimento acerca da verdade e se renderam a Cristo. Esses estão numa caminhada de santificação,
mas sujeitos ao pecado. E caso assim eles cometam, que nós devemos orar por eles. Eles, por terem o Espírito Santo, reconhecerão o seu erro, se arrependerão, irão confessar e voltar-se para Deus. Mas o apóstolo João, ele também coloca outra parte aqui da humanidade. São aqueles que conheceram a verdade, souberam acerca de Deus, mas de uma forma deliberada e de uma forma obstinada, eles rejeitam a Cristo. E essa rejeição a Cristo é vista como um pecado para a morte. A esses já estão condenados, e nós então somos aconselhados a nem orar por eles. Verso 16 e o verso 17: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 12, diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Que, pela graça de Deus, nós venhamos continuar firmes dentro da verdade que temos aprendido, e que, não obstante toda e qualquer dificuldade que possamos passar, que venhamos estar olhando para Cristo, que Ele então venha nos sustentar. E aqueles que na verdade abandonam a fé cristã e se opõem ao Evangelho, são aqueles que muitas vezes saíram até de nós, outrora poderiam ter até mesmo sido batizados, mas pela sua própria apostasia, mostram que nunca haviam se convertido verdadeiramente, e a rejeição dele a Cristo mostra que eles estão cometendo um pecado que é para a morte, que é a própria rejeição de Cristo. Vamos orar. Pai, somos gratos ao Pai querido, porque se estamos em pé, é o Senhor que tem nos auxiliado, é o Senhor que tem nos fortalecido, é o Senhor que tem nos dado, Pai querido, condições de estarmos firmes no Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas, não nos deixa, Pai querido, nos desviar, não nos deixa, Pai querido, abandonar a fé, mas nos fortalece, e nos dá também sabedoria para aconselharmos e ajudarmos, porventura, aqueles que cometeram qualquer tipo de pecado, que nós tenhamos graça e bondade para orar e para ajudar esse irmão caído. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém.